Olá, sejam bem-vindos ao canal. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Esse aqui é o primeiro vídeo do canal que eu criei no intuito de estudar para o Enem e para treinar um pouquinho essa coisa de lecionar. E o assunto do primeiro vídeo vai ser pré-história. Então vamos lá. O termo pré-história, ele vem passando por uma reformulação atualmente, já que no século XIX, em um contexto que a Europa precisava de uma justificativa para o seu expansionismo e dominação da África e da Ásia, foi criada uma visão positivista da história, pautada na ordem do progresso que trabalha com a ideia de evolucionismo linear, onde a evolução ela segue uma linha e essa linha ela leva ao progresso. Que através da teologia, é explicado que já existe uma maneira predestinada para o progresso. E essa maneira seria a maneira europeia. E aí gera um eurocentrismo, onde todas as sociedades que não seguissem uma visão europeia, ela seria considerada pré-histórica e assim inferior. Então, para a sociedade da África ou da Ásia, uma sociedade diferente, para ela entrar na linha do progresso, ela deveria se submeter à cultura do homem branco, da Europa. E assim, esse tipo de pensamento, ele gera um caminho, um espaço aberto para o preconceito, para o racismo e para a escravidão também, que a gente viu no que resultou. Já que esses povos eles eram muito diferentes, eles não estavam na mesma linha que os europeus, na mesma linha de progresso, eles eram considerados inferiores. Então, como eles não eram iguais, os europeus eles entendiam isso como se eles pudessem exercer poder sobre essas pessoas. E, continuamente a isso, como a Europa, a religião dela é cristã, a cronologia da história também foi pautada nisso, tanto que a gente conhece até hoje a divisão antes de Cristo e depois de Cristo. E nesse contexto também, a história só começa depois da invenção da escrita, há 400 mil anos antes de Cristo. E assim, essa é a visão positivista, a visão do passado sobre a história. E na visão contemporânea? Na visão contemporânea, também sofre uma reformação até no jeito de chamar. Porque pré-história quer dizer que não existia uma história ainda. Mas assim, aqui na contemporaneidade, a gente já conseguiu reformular que existia sim. E começa a ser chamado de história pré-literária. Que seria uma história, existiu sim uma história, só que antes da invenção da escrita. A história contemporânea, ela é estudada e ela pode ser definida pelo período de transformações biológicas, culturais, anteriores ao desenvolvimento da escrita. Isso significa o quê? Que aí já é reconhecido que existia sim uma cultura do homem antes da escrita e que o homem ele não saiu do chimpanzé, como o evolucionismo linear ele defende. Já é provado que o chimpanzé e o homem eles têm um ancestral em comum e assim como eles têm um ancestral em comum, o homem foi evoluindo para outra coisa que a gente é hoje em dia, e o chimpanzé ele foi para outro caminho. Isso sim é baseado e provado tem provas científicas disso, não que nem antes, que era só uma linha que o macaco, que o homem vinha do chimpanzé. E isso foi a transformação biológica. E a transformação cultural que diz que existia sim uma cultura. E se existe uma cultura, existe cognição para a estruturação de conhecimentos. E se existe conhecimento, existe uma linguagem para passar esse conhecimento à frente. Então, nesses aspectos, a gente reconhece que existia sim um tipo de história naquele tempo, em que os europeus, no século XIX, eles falavam que não existia. E agora, a teoria da origem e da migração do homem. É importante lembrar que uma teoria falada assim, eu tenho teoria que a Lua é um holograma. Eu não tenho embasamento científico para sustentar a minha hipótese de que a Lua é um holograma.
Mas uma teoria científica, ela tem evidências que sustentam a sua hipótese. Então, ela é sim válida por causa dessas evidências. E a teoria de surgimento da vida na Terra, da vida do homem na Terra, diz que o homem é originário da África pelos fósseis encontrados, seriam os mais antigos, na África, ali no local da África Central. Então, como eles são os mais antigos, pode-se entender que foi lá a origem do homem na Terra. E a migração, como que o homem chegou aqui na América? Existem duas teorias para explicar como o homem chegou aqui na América, que elas são as teorias aloctones, que uma fala que é a teoria beríndia, que fala que o homem chegou aqui na América através do Estreito de Bering, depois da última glaciação, que seria a última era do gelo, assim, para entender de um jeito mais fácil. Que seria que lá no extremo da Ásia se conectou com o extremo do Alasca, quando o mar congelou, e o homem, em procura de um lugar mais apropriado para se proteger do frio, ele passou por ali e chegou na América. E tem outra teoria, que é a teoria malaio-polinésia e australiana, que o homem ali naquela parte da Malásia e da Polinésia, ele foi passando de uma ilha mais pra frente, uma ilha mais pra frente, uma ilha mais pra frente, através do Pacífico, até chegar na América e na Austrália também, do mesmo jeito. Mas, paralelamente a essas duas teorias, existe uma teoria autoctone. Essa teoria autoctone, ela fala que o homem já existia na América antes mesmo dessas migrações, porque através de artefatos históricos encontrados na Serra da Capivara, lá no Piauí, pela antropóloga Neide Guidon, foi comprovado que existia humanos aqui na América há 58 mil anos antes de Cristo. Essa data é mais antiga do que o fóssil mais antigo encontrado na América do Norte. Mas assim, uma teoria ela não anula a outra. As duas são válidas, as duas explicam a origem do homem na América e a origem do homem na vida também. Ou a origem do homem na Terra. A pré-história, ou história pré-literária, ela é dividida em 3 períodos, sendo que 2 apenas são principais. E o critério de divisão entre esses períodos é a técnica de produção de artefatos de pedras, sendo que no Paleolítico os artefatos são produzidos de pedra lascada e no Neolítico os artefatos são produzidos de pedra polida. E assim, se você quer memorizar mais facilmente qual deles vem primeiro, é só você lembrar que Paleolítico é pedra velha, que paleo significa pedra, e neolítico é pedra nova, que neo significa nova e lítico pedra. Então, se você lembrar disso, você nunca mais vai esquecer qual que vem primeiro e qual que vem depois. E aí, características do Paleolítico. O Paleolítico está dividido entre 2 fases, que é o Paleolítico inferior e o Paleolítico superior. É importante citar também que um dos aspectos da problematização de chamar isso de pré-história, porque esse período todo equivale a 95% da história da humanidade estudada. Então é muita coisa, porque é de 3,5 milhões de anos atrás que o Paleolítico começou. Então, assim, você inferiorizar isso, deixar de lado, não estudar, não considerar como história, é meio que uma afronta à nossa própria história. Vamos às características do Paleolítico inferior. No Paleolítico inferior, as pessoas praticavam o nomadismo e a economia era uma economia coletora. Já que eles ainda não sabiam as técnicas de agricultura, eles não podiam se estabelecer em um local e cultivar sua comida lá. Então eles tinham que passar em área para sobreviver, para comer, sobrevivendo da caça, da pesca e da coleta natural que tem na natureza. E existe também a ideia de comunismo primitivo, que seria que naquela época a ideia de propriedade privada ela não existia. Então, não tinha uma terra de alguém, como também não tinha uma pessoa de alguém no Paleolítico inferior. E
A organização social, ela se dava através de famílias e clãs, entre indivíduos que nasceram ali e eles continuaram juntos. E as relações sexuais eram relações endogâmicas, que significa que as relações eram praticadas dentro da própria família. Isso, de uma forma genética ou biológica, ela é prejudicial, porque se você procria na própria família, a diversidade genética ela fica afetada, e assim, esse ser humano concebido dentro dessa relação, ele tem menos chances de sobreviver àquela época, de se adaptar, de evoluir, do que um ser humano concebido em diferentes famílias, que tem uma diversidade biológica maior. E nessa época ainda não existia a domesticação do fogo. O fogo, ele sempre existiu, mas a domesticação dele ainda não, nesse período ainda não existia, que o homem ainda não sabia produzir o fogo. E a divisão do trabalho era assim, explicando de uma forma simples, era uma divisão do trabalho pautada no sexo, tipo macho e fêmea, onde cada um fazia o que dava conta, era desse jeito. E aí entra o Paleolítico Superior, que as características desse período é o desenvolvimento do telecéfalo, onde o desenvolvimento cognitivo está mais apurado. Assim, nesse período, os seres humanos eles já conseguem discernir uma personalidade, conseguem discernir comportamentos, controlar comportamentos, pensar de uma maneira racional, assim, não configurada como a gente tem hoje em dia, mas eles já tinham esse desenvolvimento há milhares de anos atrás. E também ocorreu as transformações culturais, que são os ritos funerais, que naquela época lá, há milhares de anos atrás, já existia velórios. E interpretando isso, você pode concluir que, assim como quando a gente faz um velório hoje em dia, se você tem uma religião que acredita num plano superior, você faz um velório esperando que essa pessoa vá para um plano superior, um plano melhor que esse aqui. Então, acredita-se que nesse tempo também existia essa ideia de plano superior. E também as pessoas nessa época começaram como o desenvolvimento cognitivo, elas pensavam numa forma mais fácil de fazer suas tarefas, produzindo novos instrumentos para formar uma vida mais prática, assim. E também existia objetos de adorno nessa época, como brincos, como colar. Então, pensando nisso, dá para interpretar que naquela época lá, também milhares de anos atrás, já existia uma ideia de estética, já existia uma ideia do que é belo, de beleza, porque você coloca um brinco que eu coloquei pra ficar bonita, né? Aí, no Paleolítico Superior, acontece a domesticação do fogo, o que os historiadores falam que foi extremamente importante para o desenvolvimento cognitivo do homem, porque com a domesticação do fogo é possível cozinhar a carne, cozinhar um alimento ou assar, e assim tem mais calorias para queimar. E o cérebro, ele queima muitas calorias, por isso que eu sou viciada em doce. Então, a domesticação do fogo, ela foi muito importante por isso, para o desenvolvimento cognitivo do homem, por causa das calorias que a carne tem, que assim transformava em energia para o homem, para ele pensar, para ele se desenvolver. E também tem as pinturas rupestres, que através de carvão, argila, uma pedra lascada na outra que produzia um pozinho, eles faziam desenhos nas paredes e eles fixavam isso com gordura animal. E acredita-se que esses desenhos, eles têm uma função mágica de simpatia, onde você reproduz uma coisa que você quer que aconteça em algum lugar, você deseja muito que aquilo aconteça e aí acaba acontecendo, tanto que eles, assim, ou não. E assim, por isso que a gente vê muita pintura de homens caçando animais, para assim, quando eles forem na caça mesmo, na vida real, ter sucesso, conseguir o alimento para a família, para o clã. Então, assim, acreditava que tinha uma função mágica. Essas pinturas rupestres, elas podem ser interpretadas como linguagens, porque através de um desenho você consegue discernir várias coisas. Então, essa é a importância. Também, como característica, teve o desenvolvimento da contagem, onde o humano, através de gravetos, ele começava a discernir o sistema de contagem, não configurado como a gente tem hoje em dia, mas já estava começando a desenvolver esse tipo de pensamento matemático. Abrange nisso também a produção de estátuas, como a Virgem de Windolf,
que a gente vê que nessa estátua de uma mulher da época, a gente vê que essa seria a estética da época, onde para a sobrevivência uma mulher ela deveria ter os seios fartos para alimentar a prole, que seriam as crianças, e os quadris largos para ter mais eficiência na hora do parto, na hora de conceber uma criança, para ter menos risco de morte infantil. Que não tinha bem essa definição naquela época, mas é isso. E aí começa o período mesolítico, que seria a fase de transição do paleolítico para o neolítico. E aí começa o período neolítico, que o homem, através de observações empíricas, ele aprende as técnicas de agricultura, onde ele vê ali uma semente caiu de uma árvore do lado de um rio, a água molhou e aí nasceu uma nova planta. Aí, observando isso, ele tenta reproduzir e, ao conseguir, ele já tem a capacidade ali de produzir o seu próprio alimento. Então, ele pode se estabelecer em um local, deixando de ser um nomadista para virar sedentário. A economia começa a ser produtora, onde o homem ele produz para si e ele começa a produzir excedentes também. Esses excedentes eles são guardados em potes de cerâmica, onde aí uma nova tecnologia também da época para armazenar esses alimentos para uma época tipo inverno, ou mesmo para domesticação de animais, que antes não existia e agora começa a ser possível com esses excedentes, já que eles alimentam os animais e depois comem eles. O que acontece também depois de um tempo, com todas essas características, com todo esse conhecimento que o ser humano já tinha, é uma revolução urbana, onde as famílias, os clãs, vendo ali que já estava crescendo a quantidade de pessoas, elas se estabelecem perto de rios, e ali elas formam cidades. E esses rios seriam o Rio Nilo no Egito e o Rio Tigre e Eufrates na Mesopotâmia. E a divisão do trabalho, ela começa a virar uma divisão de trabalho social, porque ali, com essas técnicas de agricultura, qualquer um pode aprender. Tanto a mulher quanto o homem pode aprender agricultura. Então começa a ser uma divisão de trabalho social, onde os dois sexos, onde o homem e a mulher, eles podem exercer os mesmos tipos de funções dentro daquela sociedade. E também, agora, o tipo de relação vira uma relação exogâmica, que significa que famílias formam alianças através de casamentos. Só que não é casando uma pessoa com uma outra pessoa, casando todo mundo, fazendo aliança com todo mundo, porque existia a poligamia e a poliandria, que eram mulheres que casavam com várias pessoas e homens que casavam com várias pessoas também. Então esse era o tipo de organização social. E aí foi desenvolvido a habilidade de tear e a olaria, que tear seria a produção de roupas, de tecidos, de tapetes, cobertores para se proteger do frio, de tempos mais frios. E a olaria seria tipo um jeito mais tecnológico de produzir casas naquele tempo. E como última característica do Neolítico, vem a metalurgia, onde o homem, através de observações empíricas novamente, ele observa que certas pedras a certas temperaturas elas viram maleáveis e, quando elas esfriam, elas se tornam mais resistentes que a pedra. No começo do Paleolítico a gente chama de Idade da Pedra e aqui no final do Neolítico a gente chama de Idade dos Metais. E o fim desse período da história pré-literária, ela se dá quando as pessoas já em grandes números, em grandes organizações ali do lado dos rios, elas começam a precisar de organização melhor, e isso se dá através das leis. E aí é inventada a escrita para produzir essas leis, para produzir a ordem na sociedade. Como o primeiro documento que a gente sabe dessas leis seria um Código de Hammurabi, aquele código famoso de olho por olho, dente por dente. Se você roubou, vai ser roubado, coisas assim. Outra característica do fim são as formações de organizações políticas,
que já que tinha uma sociedade, já que tinham leis, tinha que ter um líder para controlar essa sociedade e controlar as leis. E essas organizações políticas, elas teriam 4 características. Seria um território definido, poder político legitimizado, que é quando eu reconheço tal pessoa como líder para liderar a sociedade em que eu vivo. Também existia a identidade cultural, onde cada povo ali do lado dos rios sabiam a qual povo eles pertenciam e sabiam quem também não era dali. Tipo, eu sei que eu sou aqui do Brasil e se eu ver uma pessoa falando espanhol, eu sei que ela não é daqui. Com isso tudo, com o poder, com o território defendido, a legitimidade de poder, vinha o monopólio do uso da força, onde os líderes precisavam de um exército para defender ali o território em que eles moravam. Então, assim, gente, isso tudo foi um breve resumo de história pré-literária. Eu recomendo a vocês a se aprofundarem mais se tiverem interesse nesse assunto, porque é um assunto, assim, muito legal, eu acho. Fiz essa aula baseada nesse resumo aqui, que aqui tá ao contrário, mas se você quiser ter acesso, é só ir lá no meu Instagram, que assim que eu postar esse vídeo, ele já vai estar lá disponível para vocês, se vocês quiserem estudar com base nele. E aqui, tem tudo mesmo, todos os aspectos que eu falei aqui hoje, no começo até o fim, da visão positivista, então é só ir lá. O vídeo acaba por aqui. Obrigada se você assistiu até o final. Deixa um like se contribuiu com o seu aprendizado e até a próxima. Tchau!